Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Imprecast. Esse é um novo programa que nós estamos começando, né? E nós queríamos explicar um pouco sobre quem nós somos e qual o real objetivo desse podcast aí para você, nosso telespectador. Aqui eu sou o Gustavo Jesus, estou aqui com o Rafa, que é o meu sócio, e nós vamos tocar junto esse projeto. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite aí, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo no horário que for, independente de qualquer coisa. Sejam bem-vindos aí ao Emprecast. O objetivo aqui é falar um pouquinho do mundo empreendedor, de como é ser empreendedor de verdade, como é a rotina do empreendedor, o que que a gente faz, como é que a gente vive, como é que a gente se reproduz, enfim. Deixar para vocês aí a dinâmica bem bacana para vocês entenderem e quem sabe aprender um pouquinho aí com o que a gente tem a oferecer como empreendedores do mercado, né? É, Vamos falar um pouquinho da gente, né, Sim, sim. cara? Até porque quem são esses loucos? Quem são esses caras que apareceram aí do nada, Da querem onde falar com surgiu a essa gente? ideia, De né? onde surgiu a ideia e tal? Fala um pouquinho Certo. de você, Gu. Vamos lá. Como eu falei, eu sou Gustavo Jesus, né? Sou nascido no município aí de Itaquaquecetuba, um município bem, com uma classe econômica bem inferior, né? Eu lembro que na minha infância a galera falava, quando eu dizia que era de Itaquá, o pessoal falava que o que conhecia era a música dos Mamonas Assassinas, que é daquele do barraco em Itaquá, né? Hum. Então, eu não tive uma infância muito fácil. Eu tive que me desdobrar para conseguir realmente hoje ter uma empresa, hoje ter meu próprio negócio. E eu tinha todas as alternativas para ir para um caminho errado. E hoje eu estou aqui tendo um caminho muito diferente do que o meu passado iria me levar, né? Então hoje eu já tenho uma corretora de crédito, eu tenho a Ragos, nós trabalhamos com todo tipo de crédito, né? E eu conheci o Rafa num curso. E aí nós começamos com essa ideia. Mas conta um pouco de você também, Rafa. Bom, Rafael Oliveira, também nasci e cresci no subúrbio, Zona Sul de São Paulo, mais especificamente no Jardim Herculano. O pessoal chama lá de Herculano City, ali na região do Jardim Ângela, Capão Redondo, enfim. E, cara, da onde a gente vem, é muito difícil a gente pensar em, tipo, meu, ser empreendedor, crescer, ter dinheiro e tal. A gente tem sonho, mas, cara, não tem ninguém que mostra pra gente qual que é esse caminho. Acabou que esse caminho foi trilhado muito por mim, com a ajuda da minha mãe, né, na orientação dela, de não deixar eu sair do caminho certo, não deixar de estudar, sempre correr atrás, enfim. É, Mas eu nunca tive uma vida fácil, né? Assim como você, cara. Nascer no subúrbio não é fácil. Então, estudar, fazer curso, tudo isso era com muito esforço, né? Eu tenho 20 anos aí de gestão de pessoas já. Antes de abrir a empresa, fui seletista por muito tempo. Trabalhei mais especificamente em call center, minha vida inteira. Então, no call center eu fui operador de telemarketing, fui analista de planejamento, fui analista de desenvolvimento comercial, fui crescendo, fui estudando, virei supervisor, coordenador, fui gerente de operações. Mas, cara, nada disso era suficiente, tá ligado? Porque a gente, novamente, a gente vem de origem humilde e quando a vida começa a apresentar oportunidades, a gente quer ir atrás, a gente quer mais, a gente quer ir mais longe, enfim. E é mais ou menos 3 anos atrás nós abrimos uma empresa, né? Eu, minha esposa e mais um sócio que hoje, né, já não está mais no time, mas, pô, muito grato por ele, e pela passagem dele pela empresa, que foi muito importante. Nós criamos a Picuca, que é a fábrica de mochilas. A Picuca, apesar da nossa experiência com gestão de pessoas, que é minha sócia, e minha esposa também, ela Uhum. também é do mercado de call center, enfim, a gente tem muita experiência com gestão de pessoas, mas a gente não imaginava o quão difícil ia ser empreendedor. Então, criamos a Picuca e as coisas foram dando certo, né? A gente não imaginava em nenhum momento da nossa vida, da trajetória, fabricar mochila, né? Pô, que loucura, fabricar mochila, de onde nasceu essa Não é um ideia? sonho de criança, né? Não é um sonho de criança, tá ligado? Mas a vida vai apresentando pra gente oportunidade. E a gente pegou e abraçou essa oportunidade e começamos a vender mochilas de fato. A gente está indo para a segunda volta às aulas agora. E uma empresa que cresceu de forma muito rápida nesses 2 últimos anos.
Mas existem porquês dela crescer, né? É óbvio que eu não vou falar os porquês agora. A gente vai falar no decorrer desse caminho aqui da trajetória do Imprecast. Com certeza. Mas dentro da minha história, eu quero que todo mundo entenda que ser empreendedor não é fácil. Como o Gustavo falou, a gente se conheceu aí recentemente até, né? Essa ideia aqui é bacana porque ela saiu de um curso que nós fizemos no Sebrae chamado Imprecast. Imprecast não, desculpa, Empretec. O Empretec é um curso fenomenal aí do Sebrae de empreendedorismo e a gente saiu de lá com a cabeça muito transformada. Fala aí, cara. Inclusive, é uma ótima indicação para quem está nos assistindo, tá? Que quer ser empreendedor. E o que é mais legal, Rafa, que você também comentou, é que o Emprecast está surgindo hoje. Né? Hoje que nós estamos realmente colocando isso em prática, né? Foi uma ideia que surgiu faz 2 meses e hoje nós estamos colocando ela em prática. Então, todos os movimentos que você vai ver dentro desse podcast, você vai ver o crescimento dele junto com o crescimento que você vai ter na sua empresa, né? Então, é uma forma onde a gente vai crescer juntos, né? E foi isso. É um curso fenomenal que agregou muito conhecimento pra gente. A gente tinha que fazer tudo de uma forma muito rápida, né? Uhum. E aí foi onde nós vimos que, embora nós sejamos muito diferentes, o Rafa ele tem um perfil completamente diferente do meu e eu do dele, e a gente viu que casava as informações, né? E aí deu essa parceria fenomenal que eu tenho certeza que vai ser de muito valor aí para vocês. Legal. Mas até antes de falar do Emprecast, deixar aí para vocês um overview do que é esse projeto, né? Quando nós saímos lá do Empretec, a gente, óbvio, nós já tínhamos a ideia meio que construída e a gente começou a conversar com alguns colegas, né? E, enfim, pós-curso. E a gente identificou que existia muita dificuldade até para aqueles que fizeram o curso de continuar administrando o seu negócio, ou de mostrar a evolução, ou de aplicar tudo aquilo que foi aprendido. E aí veio a ideia de criar o Emprecast, porque é extremamente difícil ser empreendedor no Brasil. Primeira coisa. Segunda coisa, o empreendedor no Brasil ele é muito solitário. Né? Assim, acho que todo mundo pensa que geral é concorrente. Todo mundo é meu concorrente, então eu tenho que ficar retraído, não abrir muito o meu jogo, não falar muito sobre o meu negócio, enfim. E isso faz com que as pessoas também fechem suas portas para o conhecimento. Uhum. Às vezes até fechar a porta para, tipo, trocar ideia sobre o negócio dele, sobre as dificuldades dele, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de processo, gestão do negócio. Como é que eu faço uma reunião com a minha galera de manhã? Como é que eu faço para fazer o processo de RH funcionar da forma correta? Como é que eu faço para o meu financeiro ser fluente, para que eu não tenha problemas financeiros, ou para que eu tenha pelo menos um mínimo de previsibilidade dentro da minha empresa, enfim. Então, tudo isso mostrou para a gente de que existe uma oportunidade gigantesca para o empreendedor, né? E para a gente falar sobre empreendedorismo no Brasil. E o Brasil, ele tem um lance que, assim, é muito diferente de países mega desenvolvidos. No Brasil não se gera a cultura do empreendedorismo. E a gente já falou isso muitas vezes, né, velho? Parece que o empreendedor é o vilão, né? Parece que o empreendedor é o vilão, mas, cara, quem movimenta o PIB? É um empreendedor. Quem emprega? É um empreendedor. Quem paga a maioria dos impostos? Empreendedor. Né? Então, o empreendedor, ele movimenta a cadeia produtiva do país. Mas ele não tem preparação para fazer esse movimento. E é por isso que 70% das empresas não sobrevivem mais do que 5 anos quando elas são criadas. É por isso que o empreendedor ele demora muito tempo na esteira até fazer com que o negócio dele gere um engajamento e ele comece a ter o faturamento maior. Né? Ele poderia diminuir essa curva de aprendizado do negócio dele simplesmente abrindo a porta e falando: ô, meu amigo, você conhece um pouco de empreendedorismo? Pô, me ajuda com uma parada aqui? Você que sabe aí como é que faz um planejamento estratégico, me ajuda a criar um planejamento estratégico para minha empresa aqui, vamos trocar figurinha, vamos trocar uma ideia. E os empreendedores têm essa dificuldade. Você tem que aprender muito apanhando, né? Eu até assisti uma série que é a do 90 Dias para Ficar Milionário.
E você vê que países desenvolvidos, eles trabalham diferente com essa parte de empreendedorismo, né? Nessa série, inclusive, uma dessas empresárias que precisa montar um negócio em 90 dias, ela tem uma oportunidade de ir num local onde o próprio estado ali, a própria prefeitura cede um espaço para ela trabalhar, entendeu? Para ela começar a desenvolver um negócio. Você vê que investidor anjo é muito fácil de chegar até ela, né? Não tem um espaço tão grande. Aqui no Brasil eu vejo que você tem que buscar informação por si só. Uhum. Não tem um mapa para você seguir. Tá, eu quero ser empreendedor. O que eu tenho que fazer? Assistir Shark Tank? Na verdade, não é assim, no Brasil não tem o lance do que eu quero ser empreendedor. No Brasil, as pessoas, ou elas querem ser seletistas, né? Quer ter a carteira assinada, né? Para ter fundo de garantia, 13º, férias, e ter o mínimo de dignidade, né? Financeiramente falando. Ou a pessoa, ela estuda para um processo, para trabalhar como concursado, né? Ele simplesmente pensa em abrir um pequeno negócio para o próprio sustento, não que aquele negócio vai virar algo gigantesco. Essa aconteceu isso com a gente. Uma empresa familiar que começa pequenininho ali e você vai desenvolvendo. Ou muitas das vezes é uma pessoa, um funcionário que foi mandado embora de uma empresa, teve um corte e ele é obrigado a se virar de qualquer forma, né? Aí Então ele não tem um saída. emprego e fala, pô, vou abrir um negócio. Pô, vou abrir um negócio. Não é algo que ele falou assim, pô, vou estudar. E assim, é minoria aqueles que falam assim, estudarei para abrir um negócio, vou me programar para abrir um negócio daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, geralmente, a galera abre um negócio meio que correndo, tá ligado? Ou pega um dinheiro, vai lá e compra um negocinho de alguém para tentar tocar, compra uma lanchonete, compra uma lojinha, e, enfim, monta alguma coisa. Então, tudo é muito correndo. Mas por quê? A gente não tem uma cultura no Brasil de ensinar empreendedorismo, né, para as pessoas. Você tem ferramentas, né? A gente acabou de sair de um curso lá no Sebrae, mas é uma ferramenta que não está divulgada, né? Não existe divulgação para isso. Onde foi que você viu um comercial sobre isso? Não tem. Apareceu no jornal, em revista, tá no Instagram, né? Os caras estão fazendo tráfego disso para falar para ô empreendedor, tô aqui, eu consigo te ajudar. Tá, isso não tá em lugar nenhum. Né? Quem correu atrás disso? A gente. A gente. E você vê que é um caminho também muito complicado, né? Eu, quando comecei a empreender, eu vi uma dificuldade muito grande, porque quando você tem capital, você consegue investir numa palestra, em estar bem ambientado, né? Ir numa mentoria, fazer imersão. Então, você tá com pessoas onde você começa a ter um relacionamento e, pô, a gente sabe que uma palestra assim não é tão barata. Você pode pegar aí de 5 mil para cima, uma de boa qualidade. Só que pro cara que tá começando, o que ele faz? Como que ele consegue? Não faz. E aí você se vê numa roda onde você tá empreendendo. Eu passei por isso, né? Eu sou mais jovem que você. Eu tenho 28 anos. Você já Tem 25. já tem 50. E aí você se vê com as outras pessoas olhando, falando que você não vai dar certo. Que você não quer trabalhar. Você tá abrindo um negócio porque você não quer trabalhar. Entendeu? Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Sabe? E você se sente muito sozinho nesse caminho. E como que você faz para sair desse meio de convívio que você tá, sendo que você tem uma visão próspera, uma visão de empreendedorismo, e os outros têm aquela visão cultural, como você disse, de que o correto é você estar numa empresa, do correto é você passar 30 anos dentro daquela empresa. Porque antigamente, né, o sucesso era isso. Era você ser bancário e passar a vida inteira no banco. Apesar da geração Z e da Millennials ficar menos tempo nas empresas, o objetivo ainda é trabalhar o suficiente para se aposentar. Mas, pô, existem várias formas de você se aposentar até mais rápido. De você ter rendas maiores do que uma renda de aposentadoria, bastando você estudar um pouquinho. Assim, não precisa ser um grande gênio, não precisa ser o Steve Jobs, tá ligado? Não precisa ser um Paulo Guedes da vida, não precisa ser um senhor da economia. Mas você precisa de um mínimo de orientação para fazer tudo isso. Então, acho que essa discussão ela é bacana, né? E se a gente puder, a gente vai falar horas sobre o Emprecast, sobre o lance do empreendedorismo, enfim. Mas eu acho que aqui é uma bela introdução para aquilo que a gente tem para oferecer, né? O Emprecast, ele não nasceu para ser apenas isso aqui, né? Não é um podcast. Que a gente estudou o mercado, a gente
entender o que o mercado de podcast tem para oferecer. A gente viu outros players, a gente ouviu outros players. E aí, o que eu senti falta, e aí me desculpem, meus amigos players, o podcast ele não é uma ferramenta apenas de bate-papo. Que as pessoas vão para lá para trocar uma ideia. Pô, legal. É bom, a gente vai trocar ideia também, né? Mas e o que tem a mais? O que vem depois? E eu vejo muito de... A gente que é empreendedor, a gente se espelha em grandes empresários, né? Você não quer se espelhar em empresários pequenos. Eu até acho errado isso. Porque o pequeno que vai falar realmente o processo real do dia a dia. E é isso que a gente quer trazer. Então, eu sempre vi uma distância muito grande. Porque você vê um grande player do mercado hoje de podcast voltado ao empreendedorismo, ele vai chamar grandes empresários que já não vivem mais aquele processo, porque o cara, ele é o dono da empresa, mas ele tem um CFIO por trás dele, ele tem um CMO, sei lá o quê, né? Todas aquelas siglas em inglês que o empresário que tá lá no subúrbio não entende nada daquilo, não sabe o que significa. Quantas vezes eu vi amigos meus de roda de empreendedorismo, o cara assiste Shark Tank e tem aqueles negócios de EBITDA, tudo, e o cara se perde. O cara não sabe, cara, é caixa. Então, a gente quer trazer muito essa parte do empreendedor pequeno, porque ele que está ali passando pela dificuldade diária, é com ele que a gente vai realmente aprender a prosperar, né? Que vai trazer essa situação do cotidiano. E eu sinto muita falta disso hoje no mercado, infelizmente. Por isso que nós estamos aqui. É isso aí. Então, vista essa introdução aí sobre o Emprecast, a gente fala muito sobre isso e o resumo o Emprecast é feito para o empreendedor brasileiro sofredor. Não é para o grande cara e tal. Tudo bem que ele pode consumir, viu? Não tem problema nenhum, não. Pode assistir. Pode participar também. Pode participar. A gente vai convidar também os grandes players aí para vir aqui e falar sobre o negócio dele, porque nem sempre o negócio foi grande. Às vezes nasceu pequeno e o cara ele quer dividir o que aconteceu lá. E, pô, legal, é muito bem-vindo. Inclusive para vir aqui trocar uma ideia com a gente. Mas bora lá. Vamos falar sobre o Emprecast. Bora? Tá, a gente vai falar um pouco agora sobre o Emprecast, né? Os planos que nós temos aí de ideia desse crescimento, o que nós realmente esperamos do Emprecast, né? Como nós falamos, o Emprecast não é para ser uma ideia de um podcast convencional. Ele é para ser realmente um estilo de vida. Então, nós queremos trazer para vocês uma forma onde vocês consigam não só se espelhar num negócio, mas com que vocês consigam acompanhar o crescimento de outros empresários, consigam ver dores reais e saber que vocês não estão sozinhos. Que por mais que nas redes sociais, cara, parece que tudo é lindo, parece que todo mundo é próspero, parece que todo mundo fala bem, parece que todo mundo não tem problema. E não é assim, né? Aqui a gente fala de dores reais. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. E, embora seja uma ideia que surgiu há 2 meses, nós temos um material muito completo. Então, a nossa ideia de negócio é para ser uma coisa realmente revolucionária. Por isso que é importante que você acompanhe aí esse desenvolvimento. Legal. Mas vamos lá, Rafa. O que nós temos aí para apresentar para eles? Antes de falar sobre essa estrutura aqui do Emprecast, a gente... Toda vez que nós falamos sobre negócios, e eu faço isso muito na minha empresa, e a gente teve até uma conversa ontem à noite muito bacana sobre isso, eu sempre penso na empresa como um organismo, né? E esse organismo, ele precisa se multiplicar, se automultiplicar. E ser autossuficiente de diversas formas, né? Não adianta... eu ter uma fábrica de mochilas que vende, hoje eu vendo, meu mercado, ele praticamente 90% das nossas vendas elas saem através da internet, nós somos especialistas nisso. Eu não só vendo na internet, eu faço a divulgação do meu produto. Então, lá dentro da nossa empresa, a gente tem o processo de ponta a ponta, mas nem sempre foi assim, né? Quando nasceu, a gente nasceu com a criação dos produtos de maneira terceirizada. E aí a gente vai anexando áreas dentro da empresa e vai fazendo ela crescer. Às vezes cresce no ritmo mais rápido, outras vezes no ritmo mais lento, enfim. Mas a gente vai criando micro-organismos dentro do organismo principal.
E a ideia do Emprecast é a mesma coisa, né? Assim, a gente tem o podcast, mas o podcast não é o grande lance do Emprecast. E aí, para todo mundo ficar ciente de que o Emprecast ele é um grande organismo, né? E dele sai diversas formas do empreendedor ele amadurecer, ele crescer, ele trazer mais resultado e fazer aquilo que eu falo muito que é aplicar hoje aquilo que você aprendeu hoje. Então, a ideia aqui do Emprecast é, pô, o cara consumiu um conteúdo hoje, amanhã de manhã ele vai chegar já fritando na empresa dele porque ele quer aplicar aquele conteúdo. E assim, o conteúdo é de graça, tá? Esse conteúdo aqui do podcast ele é de graça para você. Por quê? A gente quer que você de fato faça isso, que mude a rotina do seu negócio através dessas nossas conversas. E aí foi assim que nasceu o nosso podcast, Já né? pensou na revolução que isso pode virar de empreendedorismo no Brasil? Já pensei, cara. Sinistro, né? É sinistro isso aí. Porque esse organismo aqui, que vocês estão vendo, ele vai gerar isso. É para gerar essa revolução. A gente tem o nascimento aqui do Emprecast, que é o nosso podcast, que é um espaço para a gente conversar com empreendedores de todos os tamanhos. A gente quer trazer pessoas da vida real aqui para trocar ideia, para falar sobre as dificuldades. A gente quer trazer especialistas para falar sobre dinâmica, como mexer em alguma coisa dentro da sua empresa já para agora, como transformar a sua empresa já amanhã em uma determinada área, uma determinada atitude, enfim. A gente tem, além disso, que é o segundo movimento, o Emprecast Visita, né? Acho que essa ideia ela é uma das mais incríveis É. que a gente tem aqui no Emprecast, que é da gente sair, né, da sala, sair desse ambiente aqui e ir até a empresa de qualquer um de vocês aí, né? Aquele que fala assim, pô, vem aqui na minha empresa, pô, a gente vai até aí, nós vamos sentar no seu espaço, a gente vai conversar sobre o seu negócio, sobre as suas dificuldades, a gente vai trocar uma ideia sobre tudo aquilo que acontece ali no seu ambiente de forma franca. Porque a sua dificuldade pode ser a dificuldade de muitos outros empreendedores no Brasil. Então, pô, se a gente levar para você uma ideia diferente de como solucionar um problema que você tem na sua empresa hoje, pode ter certeza que essa solução ela vai ser a solução para diversos outros empreendedores aí no Brasil. Uhum. Né? Então, para mim, essa coluna aqui do Visita e a parte de consultoria é a mais incrível do Emprecast, né? Apesar de todos os outros conteúdos serem incríveis também. Né? Fazer um podcast sobre rodas eu acho muito incrível, porque você não fica preso num lugar só, Uhum. né? E aí isso daí abrange bastante para a gente poder ir em diversas empresas, independente da localidade. E nós queremos chegar num patamar onde todo mundo vai conhecer a nossa Kombi, né? Então era para ser realmente muito chamativa, né? Para quando tiver na rua você falar, pô, o Emprecast tá aqui, Pô, o sabe? Emprecast Então, passou aqui ontem. é, Pô, esses caras, eles são incríveis, eles falam uns negócios sobre empreendedorismo aí, eles trazem histórias da vida real, uhum, né? Pô, eu quero eu quero que um cara lá do Rio Grande do Norte fale assim, ô, vem ver minha empresa aqui, uhum. aí a gente pega a Comboss e vai lá gravar na frente da empresa do cara, pô, eu achei incrível, né? Mas ter a ideia desse podcast itinerante, ela é sensacional por conta do acúmulo de experiências, né? Sim. Vir aqui nessa sala, pô, é uma sala legal, uma sala bonita. Aqui a gente vai ter altas conversas, altos papos. Nós vamos fazer indoor também. E a gente vai fazer o outdoor, enfim. Aqui a gente vai ter as conversas mais seniors, né? Vamos trazer uma galera que vai falar sobre diversos aspectos da empresa. A gente vai ter conversas mais, né? Mais cabeça sobre determinado assunto. Mas quando a gente for pro outdoor, pô, é um mundão mais aberto. Então, cara, vamos falar sobre o negócio do cara, vamos falar de forma mais ampla sobre aquele negócio e as dores específicas daquele negócio. Então, a gente tem no nosso primeiro espaço aqui o podcast em si, que é um negócio mais fechado para a gente discutir assuntos mais tenros, né? Assuntos mais que doem muito na alma do empreendedor. E a gente abrir isso para um leque mais tranquilão para a gente visitar. E é até legal, porque essa parte do Emprecast Visita vai também trazer para vocês um acompanhamento do que teve de mudança com essa consultoria dentro da empresa desse visitado, né? Uhum. Dessa pessoa que foi visitada.
Então, depois a gente vai passar aí para vocês acompanharem como que a empresa estava, né? O que nós conseguimos auxiliar esse empreendedor a modificar para ele ter um crescimento e quanto que ele conseguiu crescer com algumas técnicas aí utilizadas pelo Emprecast. É isso aí, Né? legal. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não? Um outro ponto que é muito interessante é a gente trabalhar com o Emprecast News. Que isso daí é uma coisa que eu e o Rafa já estava pensando em trazer notícias que impactam o empreendedor. Eu vejo que muitas vezes, pelo menos, eu tinha uma dificuldade de acompanhar a notícia, inclusive do meu mercado. Tava só focado em trabalhar, não sabia o que. Eu não tinha tempo para parar e também acho que não era muita prioridade, né? Mas a gente vive num país que tem muita oscilação econômica. Hoje o país está bem, amanhã o país pode não estar, e Na vice-versa. Né? verdade, hoje bateu hexa, né? R$6 o dólar. Então, lembrando aí, pessoal, isso aí impacta o negócio de todo mundo, tá? R$6 o dólar, batemos um hexa. Impacta. E aí a gente quer trazer essas informações para você também ter esse acompanhamento diferenciado, né? Para você ver o que está acontecendo não só aqui, mas também no mundo. O que isso pode influenciar a gente? Por exemplo, uma coisa está super em alta. Escala 6x1, cara. Mas isso vai beneficiar o empreendedor ou não? Vai beneficiar o empregado ou não? Né? Então a gente quer trazer esse conteúdo para explicar para vocês de uma forma muito aberta. É legal. Assim, acho que o lance do jornal também é muito importante, porque a gente quer fazer um conteúdo rápido, prático, fácil, que você consiga consumir em qualquer lugar. De uma notícia que ela impacta diretamente o seu negócio ou o negócio de qualquer outro empreendedor no Brasil. Né? Então, mudou alguma coisa na legislação trabalhista? Vamos noticiar. E esquece aquelas palavras difíceis, né? É. Porque eu vejo muita dificuldade nisso. Uhum. Às vezes você não tem tanto conhecimento jurídico, né? E até uma pessoa que tem, às vezes ela se atrapalha, porque não Sim. consegue entender. Toda notícia que é passado, você não consegue entender metade daquilo, porque tudo é feito com uma linguagem culta, uma linguagem já para dificultar, né? Uhum. Intencionalmente, para você não entender o que está sendo abordado ali. Cara, até é legal esse tema, porque eu tive uma conversa com o meu contador alguns meses atrás, que assim, eu tava achando muito complexo o lance da substituição tributária. Né? Porque eu vendo produto, né? Você vende serviço, isso não te impacta. Como eu vendo produto, entender a substituição tributária de produto saindo de São Paulo, indo para qualquer outro estado do país, foi muito complexo. Mas ele sentou e falou, cara, eu vou te explicar de uma forma simples e fácil. E ele explicou de um jeito que abriu a minha cabeça. Eu falei, é isso? É isso? Ele falou, é isso. Eu falei, é fácil assim? É fácil assim. Então, quando ele fez isso comigo, eu falei, cara, pode ser mais simples. E é uma coisa que eu tenho falado muito com ele. A gente tem conversado muito sobre isso. Tipo, cara, como é que eu faço para falar de tributação de maneira simples e prática? Simples, assim, simples, é preto no branco. É o português claro, sem ficar falando de aquele monte de coisinha de sigla. Né? Cara, é simples. Como isso impacta o meu negócio? De forma simples e prática. Isso dá lucro ou isso dá prejuízo? Isso vai fazer eu ter mais trabalho ou menos trabalho? Né? Quantas pessoas eu vou ter que empregar para resolver esse problema? Ou não preciso empregar ninguém porque esse problema se auto-resolve através de um sistema ou da sua própria contabilidade. Enfim, a gente tem tido as conversas mais cleans assim, né? Depois que ele me explicou melhor a substituição tributária. Acho que ele não tinha me entendido e ele tá acostumado a ter aquelas conversas mais formais e tal. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, fala simples esse negócio, eu não tô conseguindo entender. E isso é até um gesto de maturidade, né? Porque a gente vê muito empresário que não pergunta. Acho que o maior erro do empresário é o ego, né? Já começa por aí. Ele ter uma certa dificuldade e ele simplesmente não perguntar, tá, mas o que isso significa? Eu não entendi, pode repetir? Né? É isso. Então, é isso que a gente quer trazer, gente. A gente quer trazer uma forma bem simples mesmo de vocês conseguirem captar o máximo de informação possível, né, de uma maneira bem aberta para a gente conseguir impactar tanto o pequeno, médio ou grande empresário. É isso aí. Tá. E ainda dentro do nosso ciclo, a gente tem o próximo tópico, que é o Emprecast Ensina. A gente né, falando sobre tudo isso aqui, eu falei para o Gustavo, cara, legal, né? A gente vai gerar muito conteúdo, a gente vai dar muita informação para a galera. Mas como é que a gente vai fazer com que tudo isso fique
né? Mais compacto e mais simples de entendimento e rápido, né? Para a pessoa ela falar assim, opa, tá, legal aquele tema, mas como é que eu vou me aprofundar nele? Então nós criamos o Emprecast Ensina. O Emprecast Ensina é uma plataforma de curso, né? Ah, mas já existe um monte no mercado. Sim, existe um monte no mercado. Mas, porém, todavia, por acaso, você tem que pensar e repensar no formato que você está consumindo esses conteúdos. Por quê? O Emprecast Ensina é para ser feito com base em tudo aquilo que nós vivemos aqui nesses universos, tá? Do podcast ou da visita, Diversos do mercados. news, abordando diversos mercados, diversos nichos, e falando de assuntos que são globais para o empreendedor, né? Então, pô, um treinamento sobre liderança. Ah, tem um monte de treinamento de liderança no mercado. De fato, tem. Mas tem treinamento de liderança voltado para você, empreendedor, e como você vai se comportar com os seus funcionários como líder, que é diferente. Uhum. É diferente você ser supervisor de uma empresa, ser líder, e você ser o dono da empresa, líder. É diferente. Porque você, como dono da empresa, o seu estilo de liderança ele precisa ser único para o seu negócio. Ele tem que casar entre o seu produto ou o seu serviço e toda a sua equipe, junto com os seus fornecedores, junto com os seus credores, junto com aqueles que prestam serviço para você de maneira externa. Então, o seu estilo de liderança ele tem que ser um único para tudo. Porque se você for um líder, um empreendedor que tem diversos estilos de liderança. Se faz a liderança do seu time de um jeito, a liderança lá com seus fornecedores de outro, com seus credores de outro, enfim, você age de diversas formas diferentes. Você vai pecar. Em algum momento, ser tão flexível em relação à liderança vai te trazer algum tipo de problema. Então, como é que a gente vai fazer para aplicar um treinamento de liderança para você, empreendedor? Para você falar assim, opa, agora eu acho que eu consigo definir o meu estilo de liderança dentro do meu negócio. Até porque o empresário, ele não é só líder de liderados, ele é líder de líderes. Uhum. Então, a pressão em cima dele é muito maior, né? Qualquer forma que ele acabe lidando com esse líder abaixo dele de forma errada, de forma errônea, ele vai transformar isso numa escala de prejuízo muito grande. Isso E mesmo. muitas vezes é uma coisa que você não consegue, não é que muitas vezes você não consegue calcular o que tá dando para você de prejuízo com isso daí, né? Uhum. Você vê muitos casos de um vendedor, alguém da sua equipe que ficou chateado com uma forma que você falou e essa pessoa diminui o rendimento e você não entende. Para você foi só você falou normal, Né? E a pessoa entendeu isso como uma grosseria. Você falou como é a sua rotina, né? Como você fala com todo mundo, mas aquela Então pessoa tudo não entendeu. isso impacta, né? É isso Então isso aqui, esse Emprecast Ensina, ele é para ser realmente uma universidade para o empreendedor. É isso. Onde todo o conhecimento que nós temos de empresa, de mercados diferentes, como todos os outros que vão trazer esse conhecimento para a gente também, vai estar tudo sendo resumido e explicado de uma forma muito didática aqui para você, empreendedor. Isso aí. Então, já fica o convite aqui. Você, profissional, que é específico, que tem uma área muito específica dentro de um negócio, que quer mostrar o seu conteúdo, que quer ensinar o empreendedor a fazer algo diferente, está convidado a entrar em contato com a gente aqui para a gente conversar sobre o Emprecast Ensina. De novo, tudo isso aqui é para ser construído com a comunidade. A gente quer que a comunidade participe. A gente quer que os empreendedores eles venham e também coloquem a mãozinha aqui. Então, o Emprecast Ensina também é para abrir as portas para você, empreendedor, para você que gosta de aplicar curso, para você que já tem conteúdo e quer reformular esse conteúdo para transformar no conteúdo para o empreendedor, consiga gerar mais material para a gente. Para nós empreendedores, para que a gente também possa evoluir. Afinal, apesar de tudo isso, eu e o Gustavo, a gente não é empreendedor 100% ainda. Né? A gente não é top de linha, a gente não é assim. Está começando agora. Nós estamos aprendendo, né? E o aprendizado ele é contínuo. Então eu mesmo vou consumir muito desse conteúdo, porque é importante para tocar o meu negócio e outros negócios que estão por aí. E você também, né? Para a gente tocar até esse meu próprio negócio. Uhum. Então, você que é o profissional especialista em áreas, cara, vem, procura a gente e vamos conversar. Eu tenho um mentor que ele fala uma coisa
muito séria, né? Ele me deu uma sacudida. Porque no meu mercado eu tenho bastante conhecimento. Tenho 10 anos que eu trabalho nessa área. E aí ele falou, Gustavo, você tá com um problema chamado obesidade mental. Eu já tô meio gordinho aqui. Ele falou que eu tenho obesidade mental. O que seria isso? É quando você tem muito conhecimento para si e você não transborda. Então o Emprecast, principalmente o Ensina, ele vem nesse quesito, para você transbordar na vida do próximo, né? Ganhar dinheiro, gente, é muito bom, é maravilhoso. Eu amo ganhar dinheiro. Mas o que a gente está fazendo para deixar um legado para os outros? O que você faz que acabe transbordando na vida de uma outra pessoa, isso vai ficar marcado na trajetória dela para sempre, né? Então, eu vejo isso uma forma muito grande da gente poder criar um método aí que a gente possa transbordar na vida de milhões de pessoas, cara. Transformando o empreendedorismo no Brasil cada vez mais. É um país que a gente vê que o brasileiro ele tem muita versatilidade, então o brasileiro sempre traz inovação, né? Isso uma característica muito grande do brasileiro. E se a gente conseguir trazer isso pro nosso podcast, pro nosso Emprecast Ensina, vai ser de grande proveito aí pro mercado, né? É isso aí. E agora nós temos também uma outra forma de transbordar, né? Que seria o Emprecast Geração Empreendedora. Esse é fenomenal. Conta um pouco pra gente aí, Rafa. Acho que eu tenho para mim que repetindo, né, aquilo que eu já falei, cara, ser empreendedor é extremamente difícil. E no Brasil ninguém quer ensinar a gente a ser empreendedor, a gente se vire, né? Busca conhecimento, vai lá. E isso acontece com jovens. Pô, dificilmente você vai ver um jovem abaixo de 18 anos de idade falando assim, eu quero ser empreendedor. Vou abrir um negócio. Vou lá me lascar todinho, gerar um monte de emprego, gerenciar um monte de pessoas, vender um monte de serviço, um monte de produto. Cara, ninguém quer fazer isso. Pô, a molecada quer trabalhar ser jogador de futebol, jogador de basquete, vôlei, quer fazer marketing digital, trabalhar de casa. Ser famoso. Ser famoso de alguma forma. YouTuber, TikToker. Mas não existe um mercado, né? Não existe nada no mercado, assim... Existem escolas de empreendedorismo e tal, não, existe. Mas eu quero que isso aqui tome uma escala diferente. Eu quero que o jovem ele tenha a oportunidade de mudar a mente empreendedora dele logo cedo. Para fazer com que o Brasil ele também acelere o passo de conhecimento empreendedor. E que isso vá crescendo cada vez mais e que as pessoas elas conversem cada vez mais sobre empreendedorismo, sobre negócios, enfim, para que a gente possa ter mais oportunidades de negócio também, porque hoje as pessoas falam menos falam muito pouco sobre isso. Gera-se oportunidade de negócio? Sim, gera, natural, faz parte do negócio. Mas com isto, eu entendo que preparando a geração mais crua, a gente vai ter oportunidades de negócio cada vez mais cedo para os jovens. E nós vamos fazer com que o Brasil se movimente cada vez mais rápido. Então, quando a gente fala que o Emprecast ele é um estilo de vida, é isso que eu quero. Eu quero estar na vida do jovem, para ele aprender o que é empreendedorismo e ser proprietário de uma empresa não é ruim, é trabalhoso. É bastante, dá trabalho. Mas não é ruim. É até ótimo, né? Se a gente for parar para pensar em tudo aquilo que a gente consegue ganhar e conquistar, e não estou falando só financeiro, financeiro é só a consequência disso tudo. Poder montar um negócio desse de impacto social, cara, sabe? Acho que essa é a palavra. Ter impacto social. Quando o projeto foi idealizado, como é que a gente faz para ter esse impacto social? Pô, legal, a gente vai levar tudo isso aqui lá pro empreendedor que já está vivendo e tudo mais. Mas como é que a gente vai fazer ter um impacto social de verdade? É isso. Esse aqui é o cara. Ele vai trazer esse impacto social de verdade. Por quê? Eu quero que o jovem, ele se especialize. Eu quero que o proprietário de empresa fale assim, pô, eu sou proprietário dessa empresa aqui e eu quero passar o bastão. As pessoas não falam sobre isso. Não falam. Não fala, ninguém discute sobre isso. E é engraçado que você vê muito
pai de empresa. Eu falo pai de Pai de empresa empresa. porque ele montou a empresa, Aham. né? Criou do zero, e ele coloca o filho dele vai lá e faz o quê? Com a empresa. É isso aí. Então, e aí ele fica, Literalmente. né? Meu filho só gastou, não sabe quanto custa uma, É. uma, Meu uma filho, goela. eu já escutei assim, ó, meu filho foi pra faculdade, estudou 4 anos de administração, chegou aqui, ele não sabe fazer metade do que eu fiz sem estudar nada. É isso, eu já escutei. Mas assim, aqui não é faculdade. Aqui é empreendedorismo na vida real, né? Então, cara, já pensou? Você, dono da empresa, você quer criar o seu sucessor. Seu filho, sucessor. Vai assumir o seu negócio. Filho, ó, beleza, legal. Você vai assumir o negócio, hein? Vamos compartilhar aqui a experiência. Mas antes de assumir o negócio, vai lá no Geração Empreendedora. Vai entender um pouquinho como é que funciona o lance do empreendedorismo. Vai amadurecer a sua cabeça empreendedora. Para que a gente possa sentar e falar sobre o negócio. Porque até nesse momento de transição, pais e filhos têm dificuldade de falar sobre negócio. O que eu vejo, né? Você precisa ter uma mudança de mentalidade muito forte para você querer empreender. Uhum. Porque não é fácil, não é como você falou. Você não nasce querendo ser empreendedor. Você é empurrado para isso, né? E eu vejo que acaba tendo um choque, principalmente porque é pai e filho, né? Então tem essa dificuldade um pouco maior, acho que de comunicação, de querer falar sobre isso. E isso daqui pode trazer, pode mudar isso daí. Pode ser o gatilho que o jovem precisa para ter essa cabeça modificada e começar a conversar de igual para igual. Uhum. Entendendo tudo que realmente ali dentro de uma empresa é um organismo vivo, né? E todas as responsabilidades que o empresário tem em ser empresário. É isso aí. Né? Eu acho que não para só por aí. Aqui a gente traz um exemplo que é esse lance de a gente passar a empresa para frente, né? Criar um sucessor e tal. Mas também existe um outro lado, né? Pô, imagina você, pô, pai de família, você tá lá no subúrbio e tal, você tá, e você fala assim, pô, eu quero que meu filho ele tenha oportunidades diferentes. Quero que meu filho cresça mais, né? Legal, ele vai para faculdade, ele vai continuar estudando, mas, pô, ele é jovem, vou colocar ele no curso de empreendedor para ele entender como é que funciona esse lance de empreendedorismo e tal. Vai que ele quer abrir uma empresa ou decide abrir uma empresa, vai estar pelo menos pronto, com a cabeça já, né, ajustada para ser empreendedor. Pô, coloca ele no curso. Vai lá, coloca o garotão, a garotinha no curso e tal, e coloca ele para empreender sobre empreendedorismo. Enfim, aqui não é uma barreira sobre classe social. Todos podem ser empreendedores de qualquer momento da sociedade, de qualquer lugar do país. Todos podem ser empreendedores de alguma forma. Tem empreendedor, cara, que vende água no farol. E as pessoas falam assim. Ah, tá só vendendo água no farol. Não, ele é empreendedor. Porque esse cara, ele vai lá, ele faz conta, vou comprar tanto de água, vou gastar tanto de mercado, vou vender por tanto, vou lucrar tanto, esse aqui é o dinheiro que eu vou separar para o meu caixa, para o meu fluxo de caixa, esse aqui é o dinheiro que eu vou separar para minhas contas, esse aqui é o dinheiro, o meu fundo de reserva, esse aqui é para o meu crescimento, e o cara ele separa bonitinho. É engraçado que aí é o empreendedor que nem sabe muitas vezes que ele é empreendedor, né? E você vê como um grande exemplo que é o Rick Chester, cara. Um cara Belo exemplo. que muita gente acha que, pô, vender água não é nada, né? E olha onde vender água levou uma pessoa, né? Eu conheci, não faz muito tempo não, um garoto que ele tá vendendo bala de coco no farol. Sabe aquelas balas de coco que é 3x5? É 3x5, né? Isso que ele vende, 3x5? Ah, aquelas com caramelo em volta, né? Nossa, cara, boa pô, demais delícia aquilo lá. aquilo, cara. Meu Deus, eu vejo o negócio daquele, eu baixo, eu vou voltar isso daí. Mas assim, assim, deu tempo da gente trocar uma ideia ali, 2, 3 minutos de ideia, né? Ele fazia faculdade de administração, né? E ele saiu do emprego fixo dele, seletista, para ir vender bala no farol, para ganhar o dobro daquilo que ele ganhava como seletista. E ter liberdade para se esforçar mais em relação à faculdade, porque ele trabalhava 3, 4 horas ali no farol, vendia as balas dele, todas as balas, eu nem lembro qual foi o número que ele me falou lá, eu nem entrei em reais e tal, mas ele falou que ganhava o dobro do que ele ganhava lá, que ele era operador de telemarketing também. E aí, tipo, eu perguntei para ele, a gente começou a conversar e como eu trabalho em telemarketing há muito tempo, acaba, né, tendo uma certa proximidade, a gente começou a trocar uma ideia, enfim.
E aí, você olha pro cara e fala assim, pô, ele é empreendedor, velho. Porque é um cara que ele sabe quanto que ele ganha e ele sabe para onde está indo o dinheiro dele. Ele está fazendo investimento no futuro dele, está guardando o dinheirinho, né, para esse próprio futuro que ele está desenhando, porque ele falou que ia abrir uma empresa. Uhum. Pô, da hora. E hoje em dia eu vejo isso muito mais aflorado, né? Uhum. Antigamente o povo não queria muito, acho que ter uma. A galera queria ter mais uma profissão, né? Trabalhar e seguir uma carreira. Hoje eu vejo a galera querendo investir até em rede social, querendo montar o próprio negócio, querer vender produto, né? Uhum. Então eu acho que tirou um pouco desse tabu que tinha Acho que antigamente, a né? internet quebrou um pouquinho essa É, barreira, né, é. cara? Porque muita gente migrou para a internet, começou a querer vender produtos, enfim, ir para os marketplaces, começar a vender no Instagram, vender no Facebook, vender no WhatsApp, Fazer enfim, dropshipping, né? fazer dropship. Então, tipo, quebrou um pouquinho essa barreira. E aí muita gente falou, pô, vou trabalhar por conta. Então, a galera vai trabalhar na própria casa, no apartamento, enfim. Uhum. Eu mesmo, quando a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava no nosso apartamento, cara. Na época eu morava lá em Acho Guaianazes. que todo mundo começa assim, né? Trabalhando É, em casa. apartamento de 54 metros quadrados que a gente morava e, cara, era lá que a gente trabalhava, né? Então, isso 3 anos atrás, e agora a gente toma uma proporção que nós estamos num prédio de 3 andares, né? E com uma porrada de funcionário lá e meu monte de processo desenhado, enfim. Mas, de novo, né? Tive que procurar. Isso aqui não teve para mim. E isso aqui, se tivesse tido, talvez fosse a grande diferença para eu ter encurtado essa linha de crescimento e ao invés de 3 anos para estar onde eu estou, eu tivesse gastado 1 ano e meio, 2. Ainda que você conseguiu nesse período. Quantos não conseguem se estabilizar, Justamente. né? E até o Geraldo Rufino, né, que é uma pessoa que eu me espelho bastante, ele fala muito sobre empreender em um CNPJ enquanto você não consegue abrir o seu. Você que já tem uma empresa mais de porte um pouco maior, né? Você gostaria de ter mais empreendedores CLT na sua empresa? Pessoas que são CLT que não querem correr o risco de empreendedorismo, né, de abrir seu próprio negócio, mas que tem essa visão de que ela queira fazer com que aquele negócio cresça porque ela vai crescer dentro daquela hierarquia ali dentro. Cara, é até legal a gente falar sobre isso, porque acho que dentro da bolha do organismo, viu, que a gente conversou, eu tenho muito desse viés. De tipo, cara, vamos contratar uma pessoa, né? Uma pessoa que está aí disponível no mercado, que tenha conhecimento técnico e tal, conhecimento de causa, né? E que tenha uma cabeça mais empreendedora, assim, mas ainda não se descobriu como empreendedor. Vamos trazer esse cara para cá. E aí vamos trazer ele para executar uma função muito específica. Pô, marketing, né? Que é uma área que a gente está planejando para fazer essa mudança agora. Então a gente deixa de externar o marketing, né? O marketing deixa de ser externo, a gente vai internalizar ele com uma pessoa com essa mentalidade, com a mentalidade empreendedora e tal, com conhecimento técnico. E aí esse cara ele começa a trabalhar para a gente. E a ideia é que esse cara, em algum momento da história, ele vire sócio do negócio. Que legal. E aí, ele virando sócio, a gente abre uma outra vertente de negócio dentro da Picuca, e aí ele vai tocar essa vertente. Então, a nossa ideia é gerar negócio dentro do nosso negócio. Então, ter pessoas com a mente empreendedora, vindo mesmo de CLT, cara, para mim é incrível. Porque esse cara ele vai gerar negócio para mim no futuro. Esse cara ele sempre vai pensar para frente, esse cara não vai ficar parado. Esse cara ele vai pensar que se ele continuar amadurecendo o meu negócio, ele vai ter o negócio dele. E é bacana isso. Dica, hein, pessoal? Para galera que quer ter um negócio próprio, mas não tem dinheiro para fazer investimento, muitas vezes é interessante você ir trabalhar para alguém que queira te oferecer essa oportunidade no futuro. Uhum. De fazer um investimento no negócio que você quer criar para gerar negócio para aquela empresa. Né? Então, isso é legal, isso é interessante. Eu acho também uma grande vantagem até para investidor anjo, né? Então, quando a gente vai ter um tipo de negócio onde nós vamos amadurecer esse jovem empreendedor, para a galera aí que é investidor anjo, que busca
novos negócios, novas oportunidades, aqui você vai ter um canal de diversos jovens aí com essa mentalidade. É claro que quem tiver numa idade média também queira fazer parte, isso daqui a geração empreendedora é mais voltado sim ao público jovem, mas a gente quer expandir isso de uma forma muito exponencial, né? Então, para o investidor anjo também vai ser um canal muito bom, para ele poder ver que tem um local ali de confiança, onde ele possa ir fazer entrevista com esse jovem empreendedor, onde ele queira fazer um negócio que seja diferente, né? Abrir uma startup, enfim, independente que seja o negócio. E esse investidor acabar entrando com essa parte de capital para fazer com que esse negócio realmente tenha um crescimento inicial muito grande. Isso reduz tempo. E, gente, tempo é a única coisa que você não consegue pegar de volta, né? Dinheiro você perde, você ganha, você recupera. Agora, tempo você nunca consegue. Então, isso aqui é uma forma de você economizar tempo. Legal. É isso aí. Bom, acho que aqui a gente tem a estrutura do Emprecast. De fato, é uma estrutura para mudar a vida de muita gente aí. Mudar a vida de empreendedor que já está no mercado, está lutando, está na rotina, cara, já está lá ó, suando todos os dias, que deita preocupado e acorda mais preocupado ainda, que não sabe o que vai acontecer amanhã no próprio negócio, que não conseguiu se programar sobre o amanhã, sobre uma semana à frente, 15 dias à frente, um mês à frente. Pô, o que vai acontecer com o negócio desse cara daqui 3 anos? A maioria não sabe o que vai acontecer, né? Abrir as portas do Emprecast para receber vocês, para a gente trocar essas ideias, né? E vocês também abrir as portas para a gente ir até vocês para tocar essas ideias. A gente quer ver vocês lá vendo as notícias de impacto do seu negócio, as notícias que podem gerar mais lucro ou podem te prejudicar financeiramente falando. E aqui a ideia é gerar conteúdo para que você olha e fala assim, caramba, amanhã eu vou ganhar mais. O caramba, melhor eu me preparar que o negócio vai ficar louco aqui pro meu lado. Ou deixa eu pensar em alguma coisa para investir aqui com essas notícias, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer do meu futuro, enfim. Isso é planejamento estratégico, né? Então, o que é o planejamento estratégico de uma empresa? É informação. É você ter informação para frente. Então, quanto mais informação a gente conseguir gerar, mais para frente as pessoas o estarão. E aí mais elas vão conseguir se programar. Você consegue ter previsibilidade, você consegue muitas vezes até ver um novo braço que você pode encaixar no seu nicho, como até mesmo essa parte do podcast, né? O podcast é uma coisa que está super em alta. O Brasil ele foi classificado como um dos países que mais consomem podcast. Então, nós vimos uma oportunidade de negócio, estamos abrindo um novo leque. Então, a gente quer, através dessas notícias, também poder trazer isso para vocês. Isso aí. E aí, essas duas últimas vertentes aqui, elas são talvez as mais importantes para a gente aí de negócio. O mais legal de todos é óbvio que é a Kombi, é lá e visitar os caras e tal, porque para a gente isso é bacana, mas como empreendedor, como negócio, acho que a geração empreendedora, o Emprecast ensina, é o para frente, é o que vai fazer com que as pessoas elas olhem e falem assim, caramba, o conteúdo ele é muito bom, caramba, me transformou, caramba, me trouxe mais informação, caramba, mudei o meu negócio, hoje eu sei fazer gestão de pessoas, gestão financeira, eu sei fazer planejamento estratégico, eu sei planejar a minha vida e a vida da minha empresa para daqui a 10 anos, se eu quiser. Eu sei como fazer uma cadeia de suprimento funcionar legal, como fazer uma cadeia de produção ser interessante para o meu negócio, ser mais funcional, porque muitas vezes a gente está perdendo dinheiro no mínimo, né? A gente foi visitar aquele nosso amigo lá, que a gente conhecia a cozinha dele e tal. Cara, eu não sei dizer e se ele faz. Mas se ele faz, pô, seria legal de você trazer, hein? Depois eu te dar um toque aí, e aí no próximo fala o seu nome. Né? No próximo, que eu não sei se eu posso falar o nome, né, cara? Eu vou falar o nome da empresa, mas é interessante saber quantas batatas você usa para fazer um purê. E qual que é o custo médio daquela batata, qual que é o custo médio do seu purê. E como é esse custo médio semana após semana, mês após mês daquele seu ano. E você tem uma meta de purê. E qual que é essa meta do purê no ano? Você bateu a sua meta? Você não bateu a sua meta? Está no caminho? Você está na projeção? Se não está na projeção, o que você vai fazer para recalcular sua rota para chegar na sua projeção? E se você não chegar na projeção, quanto que você vai faturar?
a menos do que deveria. Enquanto isso vai impactar no seu negócio, no seu planejamento futuro, do seu próximo ano. Uma coisa que quando nós nos conhecemos eu achei incrível é que, assim, isso também te favoreceu bastante. Você foi diretor de algumas empresas grandes já, né? E você começou, acho que, a ter uma visão um pouco diferente, que muitas pessoas não conseguem ter essa visão, né? Ou demora muitos anos para chegar numa posição que realmente ela consiga ter essa visibilidade de empresa como um todo. E hoje, se vocês não sabiam, o Rafa, até a tia da limpeza, tem meta para cumprir. Todo mundo tem meta. Então, eu acho muito importante isso. E você também saber direcionar uma meta. Porque a meta tem que ser uma coisa palpável, né? Eu vejo muitas empresas que falam pro... eu venho do mercado de financeiro, né? Como eu falei. E eu via que muita gente tinha que dar uma meta para pôr no quadro lá. Que ficava um quadro mostrando o ranking, né? O quanto você vendia e tudo mais. E você tinha que dar uma meta, você dava uma meta, aí o supervisor falava, só isso? Vamos aumentar essa meta, você pode mais. Aí o cara vai e dava uma meta estrondosa. Aí ele não batia a meta. O que acontecia? Ficava frustrado. Uhum. E aí começava a vir um negócio de frustração, um atrás da outra. Então você também, até para colocar uma meta, ela tem que ser muito bem avaliada. E não é só dar a meta e correr atrás do rabo. Você tem que dar a meta e fazer um planejamento estratégico para chegar naquela meta. Muitas vezes é difícil você... eu tenho a meta de faturar 50 mil no mês. Tá. Se você for colocar numa margem mensal de 50 mil, talvez fique uma coisa longe. Agora, vamos dividir esses 50 mil por dia? Quanto eu tenho que fazer por dia para chegar nisso? Ou dividir por semana? Então, você consegue trazer isso de uma forma mais simples, né? Então, tudo isso a gente quer trazer de conteúdo para vocês. Como você mesmo mencionou da cozinha, será que vale a pena certas coisas que são produzidas ali, o tempo que gasta para o que dá de conversão de lucro? Uhum. E muitas vezes o empresário não enxerga isso. Às vezes ele nem sabe que o que dá mais lucro para ele é o alface, por exemplo. Tá ligado? Às vezes ele nem sabe que, tipo, o arroz está dando prejuízo. Né? Ele não sabe. Por quê? Não calcula. Né? Não existe um cálculo. Mas a gente vai falar muito sobre isso, né, cara? A gente vai falar muito sobre isso e sobre várias outras vertentes do empreendedorismo. A gente vai abrir discussões muito tenras e muito sinceras sobre isso, sobre o que é empreender no dia a dia. Então, você aí, ô brasileiro, sofredor, empreendedor, se liga aí no conteúdo. A gente vai correr atrás daquilo que é o mais interessante para você fazer o seu negócio crescer, evoluir, ser seguro, né? Ou você ter pelo menos uma margem de segurança para conseguir planejar o futuro do seu negócio. Acho que esse é o mais importante, de você pensar em como o seu negócio ele vai ser saudável. Porque não adianta você ter um negócio que você se mata de trabalhar todos os dias, chega no final do mês você não vê resultado. E acontece. Acontece muito. Você vira empresediário. Empresediário, essa é boa. Esse daí foi copiado. Empresediário. Então, da minha parte, eu vou encerrar por aqui. Rafael Oliveira. A gente se vê em breve, pessoal. É isso aí, galera. Então, o foco de tudo isso é fazer com que a gente consiga explicar de uma forma muito sucinta tudo que a gente tem para agregar para vocês. Esse daqui é realmente um piloto, só que a gente já pensou até em fazer um piloto diferente, né? Em explicar qual que é realmente o nosso propósito para com vocês. Não simplesmente chegar com um entrevistado e começar algo sem uma introdução, né? Então, tá aqui a nossa missão, o que nós realmente queremos atribuir aí de benefício para vocês. E também nós queremos que vocês participem, né? Não só como um telespectador que vai assistir aquilo ali, desligar seu celular ou seu computador e ali acabou. Não. Comente nos vídeos, coloque também o seu ponto de vista, mande mensagem aí na ADM, de qualquer forma, mas tente também, explique pra gente o que você gostaria de um conteúdo, o que está tendo de dificuldade na sua empresa. A gente vai deixar também e-mail aí nas nossas redes para que vocês consigam fazer parte desse Emprecast Visita, né? Mande para a gente algumas informações para que a gente consiga ir até vocês, mas participem. Para o conteúdo ser um conteúdo que vai agregar valor para vocês, é de muita importância com que vocês também coloquem a dificuldade de vocês. Porque a gente tem uma noção da nossa dificuldade de mercado e também de quem vai ser convidado aqui.
Mas você que tá aí na sua casa assistindo, às vezes você tem uma coisa que precisa de uma emergência um pouco maior e você não tem com quem falar. Então fale com a gente, não pense 2 vezes. E nós encerramos então por aqui. Foi um grande prazer. Gustavo Jesus, Rafael aí da Picuca, da Ragos. E esse é o nosso propósito para com vocês aí, galera. Um abraço. Valeu. Até mais, pessoal. Empreender tá na mente, no proceder. Crescer, vencer, nada vai me deter. No Empreendcast eu vim pra evoluir. No jogo do business eu vou existir. Aprender, saber, fazer, fechar. No corre diário é só fortalecer. Passo a passo eu vou conquistar. Minha meta é clara, só prosperar. Empreendcast, tô pronto pra vencer. Quem sonha alto não pode se perder. Na batida a mudança tá no ar. O Empreendcast, tamo pronto pra brilhar. Empreendcast, tô pronto pra vencer. Quem sonha alto não pode se perder. Na batida a mudança tá no ar. Com o Empreendcast, tamo pronto pra brilhar.